Os cabalistas referem-se à revelação da espiritualidade, a descoberta da natureza espiritual da realidade. Eles comparam isso ao reconhecimento de que estamos aqui a viver num sonho. E, portanto, enquanto acordam para o mundo espiritual, eles referem-se a este mundo como uma mera imaginação, como um sonho. E, portanto, dizem que somos sonhadores. E agora descobrimos que estamos a sonhar. Então, comparam tudo aquilo com que estamos familiarizados aqui, tudo o que experienciamos neste mundo, através dos nossos 5 sentidos, connosco próprios, o nosso nome, a nossa personalidade, os nossos amigos e toda a existência física neste universo físico e o planeta onde estamos, onde o que vemos nas notícias e o tempo, que por vezes é mais agradável, por vezes é menos agradável, e a nossa família, o nosso cão e o que quiser. Eles comparam tudo isso a um sonho. Mas hoje quero ser mais específico em como é que esse sonho foi criado, para começar. Portanto, este sonho em que nos encontramos hoje, se aprofundarmos um pouco mais em como foi concebido, como foi moldado e formado, como foi programado, o que criou a realidade em que nos encontramos agora. Se aprofundarmos isto um pouco mais, vai nos ajudar a reconhecer que estamos num mundo imaginário neste momento. Muito bem, vamos começar do princípio. A realidade primeiro era este, portanto, vamos fazer isto. Portanto, primeiro, a realidade era um ser criado, certo? Vamos tornar isto um pouco mais grosso para que possam ver melhor. Assim está bem? Muito bem. Portanto, primeiro, a realidade. No início, a criação, no início, a única coisa que foi criada foi o desejo de receber. Foi assim que a criação foi criada. Esta é a substância em que nos encontramos, que somos. Agora, vamos tentar desligar de onde nos encontramos agora e realmente afastar-nos dos nossos corpos, da nossa existência material e, sabem, navegar comigo um pouco. Vamos tentar colocar algum sentimento neste esquema, infundi-lo com alguma emoção para que possamos de alguma forma sentir de onde viemos. Muito bem, vamos tentar juntos. Portanto, a realidade começa a partir deste ser criado único. E a princípio, este desejo que foi criado estava unido com o Criador. Estava em perfeita equivalência com a forma que a criou. Vamos acrescentar aqui um tipo de destaque. Muito bem, muito bem. É isso. Não é muito preciso, mas dá para perceber. Portanto, sim. Então, é esta força que criou o desejo e o desejo em si mesmo estavam ligados, estavam juntos. Nesse estado não há espaço nem tempo. Isto é um conceito importante. Porquê? Porque quando a criação é uma e está em contacto direto, em perfeita adesão, em perfeita conexão com a força que a criou, não há separação, não há distância, não há desigualdade, nenhuma disparidade, nenhuma diferença entre o desejo e a luz que o preenche. E porque não há distância, estamos a falar de uma distância espiritual, não há ainda distância material, certo? Mas pela razão de que não há separação,
não há desigualdade, não há espaço criado entre eles. Não há a sensação de que não há equivalência de forma. E isso também significa que não há tempo, nem espaço, nem movimento. Tudo se encontra num só lugar, como que se num tempo, para além do tempo antes do tempo. Existe apenas a adesão perfeita entre o desejo de receber, que é como um embrião, como um embrião dentro do ventre, e existe um ventre que o está a envolver, que o lava e aquece com amor e cuidado e doação absoluta, cobrindo esse desejo de receber que foi criado, preenchendo, e é isso. Isso somos nós. Nós. Isso é o que somos no mais elevado e verdadeiro estado de realidade. Mas então, não sentimos, certo? Não sentimos nada. Tal como não nos lembramos de como era ser um embrião no ventre da nossa mãe. Era genial, era maravilhoso. Cada um de nós teve aí a sua origem. E provavelmente foi fantástico. Estava equilibrado com o seu ambiente. Tudo o que precisava era-lhe providenciado. Era fantástico. Sem problemas, sem sarilhos, sem contas bancárias, tudo bem, tudo fantástico. Mas não sentimos nada daí. E não nos lembramos de nada. E porquê? Porque não tínhamos consciência, certo? Portanto, por forma a criar uma consciência, o Criador tem que separar o ser criado de si mesmo. E como é que isso criou um mundo imaginário em que nos encontramos neste momento? Isso é o que queremos descobrir. Queremos ver como essa separação do Criador do ser criado criou uma sensação deste sonho em que existimos neste momento. Portanto, o que acontece é, na medida em que este ser criado começa a afastar-se do Criador, começa a nascer, sair do ventre do Criador, não há distâncias físicas ainda. Não há realidade física. Então, o que significa afastar-se do ventre? O que significa sair? Está relacionado com a diferença de qualidades. A qualidade do estar no ventre significa estar conectado com a qualidade da unidade. A consciência do Criador é uma consciência de unidade. Não há separação, não há diferenças. Por forma ao ser criado se afastar, tem de começar a sentir separação. Então, o que acontece é que esta criatura está agora a começar a ser dividida e estilhaçada em muitos, muitos pedaços. E gradualmente, sim, os meus pedaços não parecem assim grande coisa, eu sei. Pode dar uma risada, sem problema. Parece que o ser criado foi eletrificado. Mas isto é tipo o que está a acontecer. Porque o que está a acontecer aqui é que mais e mais pedaços estão a ser criados. É como se o ser criado estivesse sendo rachado, como sendo estilhaçado, sendo dividido em muitos, muitos pedaços. E vou usar aqui todo o tipo de sinónimos para isto, só para empatar até terminar estes últimos pedaços aqui. Certo? Você percebe a ideia? Muitos, muitos pedaços. E o que acontece é que esta é a única forma na qual o ser criado pode afastar-se do Criador. E o que significa afastar-se? Não é afastar-se. Não há distâncias físicas, é tornar-se o oposto da união. E, portanto, ao invés de um, ao invés de ser um, começam a ser vários. Ao invés de estar unido, começa a ser separado.
ao invés de ser uma criação, começa a ser pedaços estilhaçados da criação. E o que se introduz entre estes pedaços é algo que os cabalistas referem como grossura. Gradualmente, a intenção para o próprio começa a envolver e a encapsular e a embrulhar cada um destes pedaços. Vamos fazê-lo muito bem verde. Portanto, cada pedaço agora começa novamente a ser embrulhado, embalado. Cada pedaço começa a ser isolado por esta embalagem egoísta, que significa a qualidade oposta daquela do Criador. A qualidade do Criador é uma de doação, dar de forma incondicional, e o programa que começa a envolver cada peça do ser criado é um programa de recepção para benefício próprio, certo? Portanto, isso cria uma separação desse estado de união. Essa separação cria a construção do tempo e espaço. Porque agora o desejo de receber começa a sentir que não está em equivalência com o preenchimento. Começa a sentir-se longe do preenchimento. O que acontece na nossa vida quando sentimos que nos deleitamos? Quando sentimos que nos deleitamos completamente. O que acontece à sensação de tempo? E o que acontece quando sentimos que estamos a sofrer? Quando sentimos que estamos realmente à procura de preenchimento? O Roy diz: o tempo voa quando nos estamos a divertir. Sim, e nunca acaba quando sofremos. Exatamente. Então, o que acontece é que, através desta disparidade de forma egoísta, é criada a sensação de tempo, porque estamos agora longe do preenchimento. Estamos longe do prazer e o crescimento egoísta faz crescer a nossa consciência. Então, de repente, estes pedaços da criação sentem-se conscientes de si mesmo e também sentem que precisam de alcançar algo, que estão em déficit, que estão incompletos. E esta é a sensação que existe no nosso mundo imaginário. É a sensação de tempo. Mas não é apenas isso. Também existe o espaço. E porque estes pedaços estão agora longe uns dos outros, não se sentem como um, porque se sentem separados, sentem a distância entre eles, e esta distância que sentimos de que nem tudo está num só lugar, de que a criação está agora dividida em diferentes pedaços que não estão conectados, isso dá-nos a sensação de separação entre nós e os outros, entre nós e toda a realidade. E, portanto, na nossa consciência que foi concebida, esta consciência egoísta imaginária, também existe a sensação de espaço, de repente. E se juntarmos tempo e espaço, temos movimento, que é o movimento no tempo e espaço. E, portanto, isso foi como o mundo imaginário em que nos encontramos hoje foi criado através desta separação entre a consciência da união, que é o Criador, e a consciência da separação e do egoísmo, a disparidade de forma, da falta de equivalência com a qualidade da doação, que é onde nos encontramos agora. Mas, na verdade, lembrem-se, isto é apenas uma percepção. A verdade é que somos todos peças da mesma coisa. Você e eu e todas as pessoas no mundo somos um só. E pensamos que somos muitos, diferentes, matéria, separados,
8 milhões de corpos hoje, cada um vivendo a sua história em algum lugar separado de outros lugares no mundo. E o que estamos a fazer agora é que reconhecemos que estamos realmente a sonhar e somos um único ser a acordar desse sonho. Portanto, vamos parar aqui e digam-me se têm alguma pergunta acerca disso e vamos progredir a partir daí. Vai em frente, Mike. Quero saber, provavelmente todos queremos saber, qual pode ser a razão ou propósito do estilhaçamento da união na criação. Porque é que este estilhaçamento aconteceu, para começar? Ou seja, ou seja, falar da posição que o Criador é o bom que faz o bem e não há nada além dele, isso significa que a separação foi propositada. Qual a razão desta intenção? Separar-nos e estilhaçar-nos apenas para que conscientemente batalharmos para nos unirmos? Obrigada. Estou a deleitar-me com cada palavra que está a dizer, porque esta é a derradeira. Esta é a derradeira pergunta. Deixe-me acrescentar algumas palavras minhas aqui. Se o Criador quer doar, então por que não o faz? Qual é o problema? Criar a criatura, preenchê-la com prazer e fim da história. Tudo bem. Porque precisamos de todo este desvio, todo este caminho, certo? Precisa de o perguntar com um pouco mais de dor e tormento. Olhe para todas estas centenas de anos de sofrimento. Olhe para o que está a acontecer no mundo hoje. Está a dirigir-se para o caos. Como é que não consegue ver isso? Como é que podemos dizer que está tudo a caminhar para o bem? Vai mal, vai azedo. E já sofremos todas estas centenas de anos. As pessoas estão oprimidas, metade do mundo está com fome e a outra metade, como sabem, garantindo que a primeira metade fica com fome. O que diabo se passa? E este é o grande privilégio que estamos a oferecer enquanto seres criados. E ao mesmo tempo é o maior paradoxo, que apenas vai ser resolvido quando alcançarmos o propósito da criação. Mas o ponto é a chave. A chave é que para alcançar compreensão com esta pergunta é de facto reconhecer que estamos a viver num sonho. Vejam, o Criador teve que criar a consciência a partir do nada. Da existência, da ausência, teve que criar a existência. O Criador é a existência a partir da existência, como assim é chamado pelos cabalistas. Portanto, nós somos existência a partir da ausência. Portanto, por forma a criar uma consciência, foi necessário trazê-la por um processo de desenvolvimento. Agora, do ponto de vista do Criador, não há tempo. Não há um processo longo, triste e doloroso, tedioso. Tudo acontece de uma vez. O propósito da criação já está completo. Não há dúvidas. Não há dúvidas, não há problemas. Tudo acontece de uma vez. Não há necessidade de passar pelo processo. Da nossa parte, infelizmente, temos que o realizar. Que não há realmente sofrimento e não há dor e tudo foi um sonho. E tudo foi apenas como uma miragem, como uma ilusão. E temos que realizar isso. E até o fazermos, esses sonhos parecem bem reais e muito assustadores por vezes. E não parece que advém de um criador, doador, inclusivo e que tudo conhece. Parece que advém de alguém que é a pior pessoa do mundo, o pior tipo de força no mundo, sabe? Para ser literal acerca deste assunto, o Criador não presta, certo? Precisa de sentir estas coisas. Enquanto cabalista, não tenha medo disso. Pode maldizer o Criador se é isso que está a sentir. Apenas não se esqueça dele. Ele quer o desenvolvimento da nossa consciência. E por forma a fazê-lo, precisamos começar de um estado de completa oposição. Temos que ver o Criador como o mal que faz o mal.
e não o bom faz o bem. E deste estado, desta mentalidade, deste nível de consciência, então elevamos-nos e começamos a descobrir que é tudo um grande sonho que foi criado para nós alcançarmos o mais perfeito estado de perfeição, que é ser como o Criador de forma consciente. Ou seja, é algo que em cada nível espiritual vai dar por si a criticar o Criador, a não concordar com ele e depois a justificá-lo. E através destes ocultamentos e revelações, mundo imaginário, mundo real, justificação do mundo, criticando e justificando, através destes passos subimos a escada espiritual. Portanto, estou muito feliz acerca desta pergunta, porque é uma pergunta clássica que mostra que o material está a entrar. Muito bom.